mas enfim. Bom, então, fazer um balanço da situação que estamos vivendo. É uma situação muito complicada, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Nós vivemos desde o final da Segunda Guerra Mundial um tempo bastante positivo. Nos primeiros 30 anos depois da Segunda Guerra, tivemos um desenvolvimento econômico forte na Europa Ocidental e nos países e na América do Norte. Um desenvolvimento forte, portanto, no chamado Primeiro Mundo. Ao mesmo tempo, se consolidava nesses países o que chamaríamos de estado de bem-estar social. Com a crise do petróleo em 1973, tudo isso entrou em crise séria. Houve um colapso, os 30 anos que vão do fim da Segunda Guerra até 1973, mais ou menos 30 anos, são chamados de 30 anos gloriosos nesses países que se beneficiaram disso. Agora, em compensação, a partir dos anos 80, tivemos uma mudança que foi muito positiva nos países do que se chamava antes Terceiro Mundo e mesmo Segundo Mundo, seria o mundo comunista, o Segundo Mundo, e o Terceiro Mundo seriam os países mais pobres. Então, tivemos o fim das ditaduras de direita da América Latina, o fim das ditaduras comunistas na Europa Oriental e em outros lugares, uma parte delas se foi, e nós tivemos, ao mesmo tempo, ou gradualmente, uma melhora do nível de vida, uma redução da pobreza, que no Brasil foi significativa, mas também ocorreu em outros lugares, com regimes às vezes mais esquerda, às vezes mais de direita, mas que de alguma forma melhoraram a condição dos mais pobres. E a situação vai até que nós temos o colapso de 2008, o colapso econômico de 2008, que demorou a surtir todo o efeito. Para nós, ele veio a afetar realmente vários anos depois, em 2014 e 2015. Foi o período em que eu fui ministro da Educação, 2015, logo depois da reeleição da presidente Dilma Rousseff, e foi uma situação muito difícil, porque simplesmente não havia dinheiro para continuar as políticas públicas que haviam sido iniciadas. Tinha sido aprovado em 2014 o Plano Nacional de Educação, que era um plano com 250 e tantos estratégias, ou seja, medidas importantes a serem tomadas na área educacional, todas elas muito discutidas ao longo dos anos, mas a maior parte delas cara. Era rara a medida desses 250 e tantos que não implicasse um desembolso de dinheiro público. E não havia mais dinheiro público. Era esse o problema. E, ao mesmo tempo, tinha sido iniciado uma expansão, havia uma expansão significativa do ensino superior, o federal, público, gratuito, uma expansão também do ensino básico, público, com recursos federais que iam, e esses recursos começaram a faltar. A experiência de ministro, para mim, foi muito difícil, porque eu cheguei a esse cargo, o cargo mais alto na educação brasileira, em termos de poder político, mas estando sem dinheiro. Eu tratei disso num livro meu, A Pátria Educadora em Colapso, no qual eu faço o balanço tanto desse período que precede o impeachment da presidente Dilma Rousseff, quanto do que eu vi na educação e do que me parece relevante na educação. Mas eu queria frisar esse ponto. É muito difícil você fazer política social num país em desenvolvimento, subdesenvolvido, num país com pobreza, com desigualdade, sem você ter políticas boas, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, um dinheiro crescente. Eu digo crescente por quê? Porque você cria, por exemplo, uma faculdade de medicina. Então, no primeiro ano, você tem que manter os alunos, os cursos do primeiro ano. Você precisa de tantas salas, tantos laboratórios, tantos professores. No ano seguinte, você tem que criar o segundo ano, depois o terceiro. Então, ao longo de 6 anos, que são o tempo de duração de um curso de medicina, você vai constantemente necessitando de mais recursos, construções, laboratórios, professores, funcionários. Ao mesmo tempo, quando terminam os 6 anos, você precisa de residência, o que também são recursos. Então, criar uma faculdade de medicina significa que durante 10 anos você vai ter que gastar cada vez mais dinheiro cada ano. Aliás, a palavra boa não é gastar, é investir, porque você está formando gente que vai depois fazer um trabalho belíssimo de saúde. A gente vê com essa pandemia a relevância da formação em saúde. A gente vê a ferida que é para o Brasil não ter uma boa distribuição de médicos e pessoal de saúde em todo o território nacional, fazendo falta, sobretudo nas periferias pobres das grandes cidades, mesmo ricas, e nas ah, e nos lugares mais afastados do país.
interior, Amazônia, etc. Então, de qualquer forma, isso significava que você precisava gastar mais dinheiro e esse dinheiro não existia. Então, foi aí que bateu no Brasil a crise econômica que tinha batido em outros países já logo depois do colapso da Bolsa, do colapso, melhor dizendo, dos financiamentos, das hipotecas de 2008 nos Estados Unidos, e como isso expandiu-se pelo mundo, e como isso veio nos afetar, ainda mais sendo isso grave, porque no Brasil a educação política é precária, a consciência política é precária, então é muito difícil as pessoas distinguirem o que é responsabilidade ou mesmo culpa de quem. Quer dizer, basta você não ter desenvolvimento econômico, já se culpa o governo, qualquer governo que seja, por qualquer razão que seja. Pode ser uma razão externa, uma crise mundial, como afetou o governo Fernando Henrique, pode ser uma crise mundial, como afetou o governo Dilma, sobretudo o segundo mandato, pode ser uma crise interna, um erro interno, mas isso tudo gera uma extraordinária revolta, uma impopularidade. Então, mesmo se a gente olha as décadas 90, 2000, 2010, a gente vê que na década de 90 e na década de 2010, vários governos eleitos, etc., não terminaram seu mandato. Então, enquanto na década de 2000 tivemos uma serenidade nesse ponto. E por que não terminaram o mandato, os governos eleitos? Porque houve crises econômicas, pelas quais nem sempre o governo era culpado, mas que foram colocadas no seu débito e por causa disso ficou muito difícil lidar com isso tudo. Então, a minha experiência no Ministério foi uma experiência difícil, uma experiência de chegar no arremate de um projeto que tinha sido extremamente bem feito mesmo, posso dizer, criação de novas faculdades, criação de, enfim, de faculdades que são da competência federal, recursos maiores para os municípios, planejamento de formação de professores melhor, mas tudo isso foi dando uma crise grande nessa hora. Então, eu acho que é preciso dizer isso, porque nós temos no Brasil uma tendência muito grande, em termos políticos, a culpar as pessoas. Nós tendemos a dizer, fulano é culpado porque aconteceu tal coisa. E às vezes não é uma culpa, não é porque alguém fez uma coisa errada. Às vezes foi mesmo uma situação que, que, que escapava à vontade, ao raciocínio, à, à possibilidade de interferência, à possibilidade de atuação do próprio governo. Então, essa situação toda é uma situação que foi que ainda se agrava, porque nós vamos falar um pouco de ética, mas vamos dizer, na ética você tem uma certa frequência de certo e errado. Nem todas as ações humanas a gente divide entre certas e erradas, mas várias a gente divide. Agora, na política democrática, é preciso que você tenha duas visões diferentes, e até bem diferentes entre si, sendo ambas corretas, sendo ambas legítimas. É absolutamente necessário que você tenha uma posição mais à direita e uma posição mais à esquerda, sejam ambas decentes e legítimas. Se não tiver isso, você não tem democracia. Se somente a esquerda for honesta, decente, competente, você não tem democracia. Se somente a direita o for, também não tem democracia. Você tem que ter a possibilidade de escolha entre duas posições. E aqui, se a gente olha as campanhas eleitorais no período democrático, pós-ditadura, foram inúmeras as campanhas em que um lado se dizia honesto e acusava o outro de corrupto. Isso aconteceu dos dois lados. O PT passou vários anos acusando seus adversários de corruptos. Uma vez no governo, o PT passou a ser acusado de corrupto. Então, corrupção no Brasil é uma espécie assim de chave mestra, de termo que se utiliza a qualquer propósito para desconsiderar o outro lado, para desrespeitar. Então, se o outro lado é corrupto, não há o que discutir, não há o que conversar. No limite a gente fecha, no limite a gente fecha um partido, no limite a gente prende seus líderes, no limite a gente impede uma disputa democrática, eleitoral,
entre duas visões do mundo diferentes. A gente criminaliza uma delas. E isso é muito complicado, porque para você mexer nisso, você precisa ter essa visão que os países desenvolvidos também demoraram muito a ter, de que você tem dois lados legítimos. Você tem posições que são divergentes, as pessoas podem detestar umas às outras, mas reconhecem que é legítimo. Imaginem na Alemanha, a social-democracia e a democracia cristã, elas disputam eleições, brigam, mas respeitam a legitimidade, tanto que, quando o país chega a um impasse de não ter maioria absoluta no parlamento de nenhum dos lados, eles fazem grandes coalizões. Já houve várias grandes coalizões, juntando então os dois grandes partidos alemães, os dois maiores, que nenhum deles consegue sozinho ou com pequenos partidos ter a maioria. Então, isso significa que num certo momento os alemães dizem: é melhor ter um governo que não é o dos meus sonhos do que não ter governo nenhum. É melhor isso. É melhor isso do que a gente ficar se matando entre si ou fazendo eleições sucessivas o tempo todo, como por sinal aconteceu na Espanha. A Espanha teve as 4 eleições em 4 anos, até que finalmente fizeram uma espécie de pacto, como em Israel está acontecendo, entre os dois lados opostos. Então, democracia não é fácil, mas ela implica que, num certo momento, haja negociação dos dois lados e que os dois lados não se demonizem. Quer dizer, que não, você não tem um lado que é o demônio, um lado que tem que ser destruído a qualquer custo. E acho que isso é uma falta grande na educação política brasileira. E essa falta acabou levando o Brasil a um déficit democrático. Quando a gente olha estudos internacionais, como o da revista liberal inglesa, clássica, The Economist, a gente vê que o Brasil foi caindo. O Brasil está na, como se chama, flawed democracy, uma democracia com falhas, uma democracia ferida, machucada, defeituosa. O Brasil está nesse ponto e foi piorando. Então, e provavelmente vai piorar ainda mais nos próximos tempos, à medida que entre indicadores atuais nisso tudo. Então, eu creio que há um problema crucial no começo disso tudo, que é uma dificuldade nossa, brasileira, de entender o que é democracia e de aceitar o papel da democracia. Eu diria que esse é um ponto crucial aqui. Nossa fala. Mas, apesar da educação que houve na América Hispânica ter sido uma educação muito convencional, na qual a ciência não tinha um grande papel, o fato é que o Brasil ficou muito atrasado em termos educacionais. Mesmo na década de 1930, quando nós finalmente tivemos as primeiras universidades, a atenção dada à educação básica foi precária. Se nós olharmos as constituições brasileiras, vemos que apenas a de 1946 é a primeira a prever uma educação obrigatória, que é dos 7 aos 10 anos. O que significaria, primeiro, que os pais têm que colocar os filhos na escola, e segundo, que o governo tem que criar escolas para eles. O que demorou muito para ser feito. Demorou décadas para ver essas vagas, e demorou décadas também para ver a ideia de que o pai é obrigado a colocar o filho na escola, a não ser, claro, que não haja escola ou que haja distância. E tudo isso, o Brasil até avançou bem, quer dizer, 4 anos de escolaridade obrigatória em 1946, 50% de analfabetismo na mesma época, o que é assustador, 8 anos de obrigatoriedade em 1969, 14 anos de obrigatoriedade desde 2009. Então, vocês veem, 60 anos, de 46 até 2009, nós passamos de 4 anos a 14 anos de obrigatoriedade. E esses 14 anos de obrigatoriedade não têm todos os alunos inscritos, há uma falha nos 2 primeiros anos, crianças de 4 e 5 anos de idade, são cerca de 70% a 75% que estão na escola, e há uma falha no ensino médio, 15 a 17 anos, um percentual equivalente, 75% que estão na escola, mas a gente conseguiu, pelo menos, que os 9 anos do fundamental estejam praticamente completos, quer dizer, que praticamente todo mundo nessa faixa etária esteja na escola. Isso é um avanço, mas é um avanço também que vai esbarrar em muitas coisas. A falta de atratividade da profissão de professor. O estudo feito em 2010 mostrava que,
você faz 4 anos para ser professor na faculdade e você ganha um salário que é uma média de 72% do salário médio de quem fez, de todo mundo, levando em conta todo mundo que fez 4 anos de faculdade. Ou seja, professor recebe menos que a média de pessoas que têm o mesmo tempo de formação. Então, é uma profissão que não é tão atrativa. Houve a criação, por volta de 2009, de um piso nacional mínimo de escolas para professor na rede pública, mas esse piso não é cumprido no país todo, porque nem todas as cidades ou estados têm dinheiro para isso. Um fundo importante foi criado por Fernando Henrique Cardoso, o Fundef, para apoiar o ensino fundamental, então seria, na época, 8 anos de escolaridade, e depois foi transformado em Fundeb, em vez de Fundamental Educação Básica, para apoiar 14 anos, não mais 8, mas 14 anos de escolaridade. Esse fundo termina este ano e precisa ser renovado por emenda constitucional este ano, para que no ano que vem esse dinheiro ajude os estados e municípios mais pobres. E sem esse fundo, a educação pública no Brasil vai entrar em colapso. Então, é uma coisa muito complicada. E é complicado ver que o governo não tem se empenhado nessa votação. Essa questão não foi colocada, não há um projeto de emenda constitucional do governo. Há, na verdade, um projeto de emenda 15 de 2015, está tramitando há anos e que a Câmara espera que o governo dê um sinal verde para votar, para ela não ter que votar contra o governo, ter que impor ao governo essa medida. Mas a gente vê que o governo, inclusive o ex-ministro que agora partiu para o exterior, ele não fez, não se movimentou nessa direção. Então, nós temos que deixar claro, e essa é uma questão ética, que nós precisamos ter uma educação básica forte. O Brasil se empenhou, na década de 30, em criar universidades. Voltou a se empenhar, na década de 2000, em criar universidades. Fez isso, fez bem, mas isso deixou, num certo segundo plano, uma solução de qualidade para a educação básica. A educação básica no Brasil não teve o desenvolvimento todo que ela precisa. Gente, isso não é fácil, não é nada fácil. Vocês imaginem, nós temos 5.570 municípios. Cada município tem o seu secretário de educação. Os secretários de educação dos municípios se reúnem numa organização chamada Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Mas dos 5.500 e tantos municípios, apenas 3.000 estão na Undime. Então, quase metade, mais de 2.000, não estão organizados para discutir, para trabalhar em conjunto. Quando eu comparo com a educação estadual, que é responsável pelo ensino médio, 15 a 17 anos, eu vejo que são só 27 entre os estados e o Distrito Federal. E eles estão o tempo todo conversando entre si. Eles estão no Conselho de Secretários de Educação Estaduais, o CONSED. É um grupo de WhatsApp, 27. É uma mesa comprida, é uma sala, é uma reunião fácil de fazer online, enquanto 5.570 você precisaria de um estádio para reunir os municipais. Então, é lá onde a gente tem a criança pequena se alfabetizando e a gente tem menos organização das prefeituras, e a gente tem menos condições de organizar tudo. Tem municípios que são muito desestruturados. Nós temos uns 3 ou 4 municípios no Brasil com menos de 1.000 habitantes. É muito difícil você pensar com menos de 1.000 habitantes, o que significa, porém, algumas centenas de escolares, é muito difícil você pensar como com essa população você vai conseguir organizar bem a educação. É difícil. Então, cabe ao Estado federal, cabe aos estados, ajudar esses municípios, mas é uma questão que fica complicada. E aí nós estamos na questão ética, que a questão ética é uma sociedade justa, o mínimo que ela faz é dar igualdade de oportunidades a todo mundo. Então, fazer que todas as pessoas que têm a mesma condição, enfim, que todo mundo tenha a mesma possibilidade de disputar uma posição na vida. E isso não está ocorrendo no Brasil. Esse é um ponto que é muito complicado na nossa sociedade, da gente não ter essa igualdade de oportunidades que permitiria a superação da pobreza.
Vocês vejam a questão das cotas. O Brasil criou cotas, como a gente chama, isso é inspirado numa ideia norte-americana, ação afirmativa. Significa o quê? Significa que os mais pobres terão um certo número de vagas para eles na faculdade federal, na faculdade pública, porque se considera que eles tiveram um ponto de partida mais difícil do que os mais ricos. É como numa corrida, que um sai correndo a 20 metros do ponto de chegada e outro a 100 metros do ponto de chegada. Então você tem que fazer que essa pessoa que tem uma nutrição pior, que tem um transporte coletivo pior, que mora mais longe da escola, que não tem carro ou pai para levar para a escola, que não tem uma família com tais e quais vantagens, é preciso fazer que essa pessoa tenha uma compensação por isso. E o que a gente nota é que uma pessoa que tem uma nota mais fraca no ensino, porque é de um meio mais pobre, às vezes a nota mais fraca representa mais garra, mais valor, mais empenho do que uma pessoa que teve uma nota mais alta. Eu vou dar um exemplo. O INEP, que faz o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o INEP divide os alunos em 7 níveis socioeconômicos, ou seja, do mais rico ao mais pobre. E o presidente do INEP, quando eu fui ministro da Educação, me disse: ministro, pelo nível socioeconômico, eu sei a nota média do aluno. Eu sei que quem é do nível socioeconômico mais alto, a média é 610 pontos no Enem. Quem é do nível socioeconômico mais baixo, a média é 420 no Enem. Quase 200 pontos de diferença conforme o nível socioeconômico. O que isso quer dizer? Quer dizer, primeiro, uma injustiça tremenda. Mas, segundo, que se uma pessoa do nível socioeconômico mais pobre, eu repito, teria uma média de 420, se ela tiver 500 pontos no Enem, ela se esforçou. Ela tem brilho. Ela é uma pessoa que realmente tem capacidade, que lutou por isso. Se uma pessoa do nível socioeconômico mais alto, que teria 610 pontos por média, por, assim, sem muito esforço, se essa pessoa teve os mesmos 500 pontos, é porque ela não se esforçou, é porque ela não batalhou, é porque ela não estudou. Então, o mesmo número não quer dizer a mesma coisa. 500 pontos para uma pessoa muito pobre é muito mais valioso do que 500 pontos para uma pessoa com dinheiro, uma pessoa com condições sociais. Isso é o que justifica, no ensino superior, a política de cotas. Isso é o que exige, na educação básica, um empenho grande para reduzir essa desigualdade, para garantir que o aluno mais pobre tenha condições de competir, de se desenvolver, de realizar-se. Quantos talentos a gente não desperdiça? Eu creio que a maior parte das pessoas conhece Saint-Exupéry, né, talvez pelo Pequeno Príncipe, que muita gente lê, um belo livro, mas ele tem um livro que escreveu no tempo de guerra, agora me foge o nome, e nesse livro ele conta que estava num trem com gente miserável e vê uma criança dormindo no colo da mãe, esfomeada, tudo horrível. E aí ele tem um calafrio, ele fala: "Estou vendo Mozart assassinado". Mozart, o grande compositor. E ele diz: esse menino podia ser um Mozart. Quantos Mozart estão sendo assassinados porque não têm as condições de desenvolver os seus talentos? Quer dizer, e é isso que o Brasil faz. O Brasil deixa um monte de Mozart morrer. Quer dizer, a pessoa pobre tem chance no futebol, tem chance em alguma música popular, mas tem pouca chance no restante. Então, essas chances são para muito poucos, que eu falei. Então nós precisamos desenvolver isso. Uma forma de desenvolver, claro, são as cotas de ingresso para a universidade, mas a coisa decisiva mesmo é você mexer na educação fundamental. E aí há uma iniciativa que nasceu no Ceará, em 2007, que é a alfabetização na idade certa. O governo do estado decidiu apoiar os municípios, porque a alfabetização é dos municípios, não é estadual, não é federal. Aliás, a União tem pouquíssimas escolas que não sejam de nível superior. A maior parte das escolas fundamentais é municipal, o ensino médio é quase todo estadual. Então, o que fez o governo do Ceará? O governo do estado falou: nós vamos botar várias coisas para melhorar a alfabetização. Vamos aprimorar a formação dos professores, vamos melhorar o material didático
e vamos premiar os municípios que tenham êxito na alfabetização no prazo legal de 3 anos, que seria do primeiro ao terceiro ano do fundamental, ou seja, até os 8 anos de idade. E vejam, são 3 anos para ensinar as pessoas a lerem, escreverem e fazer contas. É bastante tempo até, né? Quer dizer, muita gente de classe mais alta consegue isso no primeiro ano, termina isso no primeiro ano ou no segundo ano do ensino do fundamental, e ao passo que muita gente pobre não consegue isso nem sequer no final do terceiro ano, que seria a meta. E o Ceará avançou nessa direção. E o Brasil, em 2013, nacionalizou esse projeto, para se tornar um projeto nacional. Quando houve as eleições e me perguntaram qual deveria ser a prioridade do governo que fosse eleito, falei, é essa, é alfabetizar todo mundo na idade certa. Alfabetizar todo mundo até os 8 anos de idade. E depois conseguir baixar isso para os 7. Isso seria um motor de igualdade fabuloso. Nós conseguiríamos superar essa falha ética gigantesca que temos hoje, que consiste nisso que eu estava dizendo de, ah, de ter tanta desigualdade, tantas pessoas que são assassinadas na sua competência. Então, esse me parece ser, para concluir, uma vez que estou chegando ao meu tempo, para concluir essa parte expositiva, me parece ser a prioridade ética do Brasil. Nós temos que pegar a educação, que conseguir garantir a todas as crianças uma educação, uma alfabetização boa, e aí isso inclui uma série de coisas a mais. Nós temos que, por exemplo, isso ficou muito visível agora, quando as aulas foram suspensas, aulas presenciais, nós temos que ter banda larga para os pobres. Nós temos que ter nas favelas, nas comunidades, banda larga. E nós temos que dar acesso a quem é da, aluno da escola pública a banda larga de graça. Nós temos que fazer que essas pessoas possam utilizar o smartphone que tenham, a maior parte da população brasileira tem algum tipo de smartphone, nós temos que fazer utilizar isso, ou municiar com tablets, nós temos que fazer ao mesmo tempo que todo mundo seja alfabetizado e que essas pessoas não fiquem para trás. E com isso vamos ganhar todos. Concluindo, eu creio que no Brasil nós temos um quarto ou um terço da população que tem as vantagens todas para a sua formação. Não quer dizer que essas pessoas desfrutem das vantagens. Educação, infelizmente, no Brasil, não é um valor unânime. Muita gente despreza a educação. Muita gente acha que isso não tem importância, o que é uma pena, o que é um estrago grande. Mas, se nós pensarmos que é um terço, um quarto da população que tem todas as chances, se nós demos chance a todo mundo, nós multiplicamos o nosso rendimento por 3 ou 4. Gente, isso é uma regra de 3 simples. Se eu conseguir que toda a população tenha uma educação decente, que todo mundo seja alfabetizado, e depois disso, na idade certa, e depois disso as pessoas leiam, se informem, se formem, nós vamos multiplicar o nosso PIB, vamos multiplicar a nossa riqueza várias vezes. A gente ouve uma discussão econômica o tempo todo, vamos privatizar, vamos desregulamentar. Gente, o que muda mesmo é a educação. Não é, todo esse pacote pseudo-liberal, digo pseudo-liberal, porque The Economist, o grande revista liberal, Financial Times, o grande jornal liberal, o que eles vão fortalecer que é o principal fator produtivo é a educação. E ela é importante, sobretudo na hora em que ela dá mais oportunidade e permite mais gente se valorizar. Então, essa Embai, todos vocês, é o ponto de partida, dei o ponto de partida. Teria muito mais a falar, mas me contenho porque já estamos no tempo. Então, agora vamos à segunda parte. Agradeço a atenção de vocês todos. Agora a parte de vocês. Certo. Muito obrigado, professor. Pronto. Agora tá bom, né? Tá dando. Certo. Tá ótimo. E 4 intervenções muito boas, várias já encaminharam direção, apesar de estarem fazendo perguntas, na verdade já deram respostas, já disseram quanto é importante ter um projeto de sociedade, quanto é importante ter um projeto de educação. Eu penso muito na Índia. A Índia é um país que ficou independente em 1947 e que, desde então, manteve o regime democrático o tempo todo. A Índia é um país que tem uma dificuldade muito grande, que é o fato de que, ao mesmo tempo que ela tem um trunfo gigantesco, que é uma civilização de milhares e milhares de anos, ela tem
uma diferença de religiões, de costumes, de tudo, gigantesca, e que não raras vezes levou a conflitos que mataram pessoas. Apesar disso, a Índia conseguiu construir um projeto nacional. Hoje está em risco porque a Índia tem um governo autoritário, um governo pouco voltado, de pouco espírito democrático e que é de um extremismo religioso, no caso hinduísta. Mas a Índia construiu um projeto nacional. A Índia fez isso, criando boas universidades, criando um sistema de educação universitária à distância, um dos bons do mundo, criando institutos de pesquisa fortes. Então, eu acredito que um dos problemas que nós temos no Brasil, e que foi aludido, é a falta de um projeto. Vocês falaram em projeto de sociedade, outros falam projeto nacional. Isso falta no Brasil, falta. E esse é um problema grande, porque acaba numa frase, que é uma frase horrível, mas que é muito comum a gente ouvir, que é aquela frase: tudo que só existe no Brasil e não é jabuticaba é ruim. Essa frase praticamente elimina toda a possibilidade brasileira de originalidade. Ela diz: toda coisa em que o Brasil se torna original é falha, é ruim. Eu não consigo imaginar um francês dizendo: tudo que só existe na França e não é camembert é ruim. Porque a França tem centenas de queijos, vinhos, cultura, museus, tradição. Não consigo imaginar um alemão, um inglês, um espanhol dizendo isso, nem sequer para colocar num país do nosso nível econômico, mais ou menos, um indiano. Um indiano jamais diria isso. Que tudo que só existe na Índia não é curry, é ruim. Não. Ele tem uma lista gigantesca de coisas que só existem na Índia, que ele está convicto que são coisas muito boas. Então, eu acredito que um problema sério, antes de mais nada, é esse problema de autoestima. Nós não temos uma autoestima, e isso não é por acaso. É, de certa forma, deliberado. Nós temos uma sociedade em que a exploração da mão de obra pobre, sobretudo a mão de obra negra ou indígena, fez parte da tradição ao longo dos séculos. Nós estamos ouvindo agora a discussão sobre as estátuas de pessoas que mataram índios, mataram negros, e que são homenageadas. E está havendo uma discussão sobre o que fazer com essas estátuas. Agora, enquanto no Brasil essa discussão é ironizada, na Europa, essa discussão está, e nos Estados Unidos, essa discussão está levando mesmo à derrubada de estátuas de pessoas que fizeram mais mal do que bem. Não estou defendendo necessariamente a derrubada de estátuas, estou defendendo, sobretudo, a reflexão sobre isso. Mas quando a gente pega, em Portugal, o Infante Henrique o Navegador, importante pelo impulso que deu às navegações portuguesas, etc. e tal, mas que também foi o criador da escravidão moderna, da, do apresamento de negros africanos para serem vendidos no mercado de Lagos, no sul de Portugal. Quando nós vemos isso é real, é verdade. Não dá para, isso não é ideologia, não é falar mal do infante, é apontar a verdade. O infante foi um escravocrata, foi uma pessoa que tirou gente da sua família e submeteu a uma indignidade. Claro, a gente pode dizer os tempos eram outros, etc. e tal, mas não interessa. O fato é que existe um limite para o que a gente diz, para o que a gente relativiza. Existe um limite. Então, um dos problemas do Brasil é que a ideia de igualdade, a ideia de valor da educação, a ideia de que todos têm direitos universais, todos esses conceitos são fracos no Brasil. E se tornaram ainda mais fracos nos últimos anos. E atualmente enfraqueceram muito porque é uma parte da sociedade significativa que não aceita isso, que não aceita a igualdade. Uma parte significativa da sociedade que considera que igualdade é ideologia, que igualdade é, é recusa do mérito, uma parte da sociedade que confunde herança com mérito, pessoas que acham que porque nasceram em berço de ouro têm mais mérito do que outras, que realmente não é verdade. Quer dizer, vejam só, o ex-senador, agora deputado, Aécio Neves, que falou tanto em meritocracia, mas ele próprio passou anos, conseguiu entrar na carreira política porque era neto, simplesmente, de Tancredo Neves. Quer dizer, não foi um mérito dele, não foi uma realização dele. Então, esse é um ponto que me parece muito delicado na sociedade brasileira e que exige um exame de consciência.
Exige que a gente se pergunte: dá para ser uma sociedade digna, uma sociedade justa, quando 3/4 da população estão privados de acesso a uma igualdade de oportunidades? Não estou falando todo mundo ganhar a mesma coisa. Não estou falando disso, estou falando simplesmente da igualdade de oportunidades, que é um conceito liberal. Não é socialista, não é esquerdista, não é nada. É liberal. O liberalismo entende que todas as pessoas devam ter uma igualdade de oportunidades para darem o melhor de si, para realizarem-se o melhor que possam. E dessa forma, para que a economia prospere. Não temos isso. Quando nós falamos em liberalismo no Brasil, não é liberalismo de verdade. Esse liberalismo que é propagandeado pela imprensa, por alguns políticos, governantes, na verdade é simplesmente manter a desigualdade. Liberalismo mesmo é igualdade de oportunidades. É sair do ponto de partida igual. É dar educação, dar apoio, etc., para que aqueles que estão alijados desse processo consigam fazer parte dele. Por isso que os Estados Unidos são a pátria da ação afirmativa. Os Estados Unidos são um país liberal. Liberal nesse sentido, não estou falando liberal. Liberal, em inglês, é progressista. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando liberalismo mesmo. Estou falando da ideia de que a propriedade é fundamental, o capital é fundamental. Pois bem, dentro dessa ideia que é tão forte nos Estados Unidos, eles entenderam que deveriam dar igualdade de oportunidade aos negros, aos indígenas, àqueles que historicamente foram perseguidos. E entenderam isso depois de muita briga, de muita luta, de muita manifestação. Pensem numa coisa: a escravidão é abolida em 1865 nos Estados Unidos. Agora, só um século depois é que a discriminação racial é abolida no sul dos Estados Unidos. Demorou um século. Foi terrível. E, no entanto, hoje, 50 anos depois de abolida a discriminação legal que havia no sul, que impedia negro de votar, impedia negro de ser servido no mesmo lugar, de sentar-se ao mesmo balcão que os brancos, meio século depois, a gente vê um filme americano, a gente vê coisas americanas, a gente vê que há mais negro num filme americano do que há num filme brasileiro. Mais negro numa novela americana do que numa novela brasileira. Então, uma coisa se fez nisso, e nós não temos isso. Então, acho que nós temos que fazer um exame de consciência. Acho que um exame de consciência é esse. Quer dizer, primeiro, que é uma sociedade, nós somos uma sociedade injusta, temos que mudar isso, nas linhas do que foi dito por vários de vocês, e nós temos que entender também que mudar isso é vantajoso para todos. Além de ser ético, é vantajoso porque vai tornar a sociedade brasileira mais próspera, vai tornar a sociedade brasileira melhor, vai reduzir o teor de conflito na nossa sociedade. Agora, a pergunta do Padre Cláudio, bem no começo: como a gente faria para integrar as crianças que estão excluídas da educação? Como fazer isso sem dinheiro? Bom, gente, eu fui ministro quando começava essa crise econômica a bater no Brasil. E o meu ponto era esse: nós não temos dinheiro, mas nós temos inteligência. Nós podemos usar a inteligência para tentar suprir a falta de dinheiro. Coloquei isso e não deu certo. Não consegui. Não consegui porque aqueles que tinham apoiado a reeleição da presidente Dilma acreditavam que havia dinheiro. Acreditavam. Não adiantava você ver que o desemprego estava crescendo naquele começo de 2015, que estava havendo problemas na economia, eles não acreditavam. Eu tive, dos 6 meses que eu passei como ministro, tive 4 meses de greve nas universidades federais. E não acreditavam que não havia dinheiro. Então, isso foi um problema sério. E olhem, a situação estava melhor do que hoje. A situação econômica do Brasil, a situação orçamentária estava melhor. Nós tínhamos mais dinheiro. Vocês olharem o orçamento do MEC na época e hoje, e tirarem a inflação, tudo, vocês verão que o Brasil estava melhor, além de que a gestão estava melhor. A gestão hoje é lastimável. Jornais de hoje, ontem, disseram que o Ministério da Educação deixou de destinar dinheiro que existia para escolas. Muitas escolas não receberam dinheiro existindo. Então, nós tivemos um problema muito sério nisso tudo. Agora, Padre Cláudio, nós chegamos quase que a uma... Quer dizer, uma das coisas que eu coloquei, eu cheguei ao meu gabinete no Ministério, estava gelado, um ar-condicionado muito frio. No mês de abril, em Brasília, que é um mês fresco, não é um mês hiperquente, não é um mês quente, na verdade. Então, falei, parem de ligar esse ar-condicionado.
As luzes estavam acesas, um gabinete totalmente envidraçado, em que a luz natural entrava sem problema nenhum. Eu não conseguia simplesmente fazer que as pessoas deixassem a luz apagada no meu gabinete. E 1 ano e meio depois, aí eu baixei uma portaria recomendando que os reitores economizassem na luz e no ar-condicionado. Não houve reação quase. Depois de um tempo, os reitores começaram a fazer isso, mas eu já não era ministro. E hoje eu acho que essas economias que são necessárias, mesmo sendo pequenas no bojo geral do orçamento, elas já não seriam suficientes. Nós precisamos de dinheiro novo para a educação. Para ter dinheiro novo, há apenas um jeito. Ou 2 jeitos. Ou você aumenta o PIB, você retoma o desenvolvimento econômico, que está muito difícil, ainda mais num ano de pandemia, num ano de queda do PIB, ou então você faz o que a Europa fez depois da Segunda Guerra Mundial. Você taxa quem tem condições de pagar. Isso significa 3 impostos que você pode mexer. Imposto de renda de pessoa física. Você pode aumentar a alíquota, a taxa paga por quem ganha mais. Hoje, a partir de R$ 5.000, todo mundo paga a mesma taxa. É absurdo, R$ 5.000 por mês. Quer dizer, uma pessoa de R$ 5.000 por mês paga o mesmo percentual que uma pessoa que ganha 50, 100 mil, R$ 200.000 por mês. Então, isso tem que ser revisto. Segunda coisa, imposto predial. Dizer, olha, você tem um imóvel de R$ 100.000, você não pode pagar o mesmo percentual que uma pessoa que tem imóvel de R$ 10 milhões. Tem imóvel de R$ 10 milhões, tem que pagar um percentual mais elevado. Tem que ser progressivo o imposto imobiliário. E, finalmente, um imposto sobre carros. Você tem também que dizer, alguém que tem uma Lamborghini que vale R$ 3 milhões, não pode pagar os 4%, digamos, que você paga se tem um Honda de 50 mil, R$ 60.000. Não pode ser os 4%. Tem que botar 10, 20, 30%, porque a pessoa tem condições de pagar isso. Então, nós temos que fazer uma reforma tributária. Uma reforma tributária que taxe os mais ricos. Mas lembrem aquelas passeatas patrocinadas pelos empresários que diziam não queremos pagar o pato. O que isso queria dizer, no fundo? Os mais ricos não queriam pagar o que eles podiam pagar. Eles queriam que os mais pobres pagassem. Os mais pobres pagam como? Mais tributo eles não podem pagar. Então, os mais pobres pagam de que jeito? Perdendo direitos, perdendo educação, perdendo transporte coletivo, perdendo saúde, perdendo alimentação. É isso que a gente tem que reverter. A gente tem que mudar isso. A gente tem que... E eu acredito que, como a gente está falando para uma congregação, a questão ética deve ser colocada na frente de tudo. Deve ser deixar claro, não é justo, não é decente, não é ético você ter gente que está passando fome, ou privações, ou sem oportunidades, enquanto outros não sabem nem onde gastar o dinheiro, ou gastam o dinheiro em coisas fúteis. Eu acho que a gente tem que rever isso e tem que ter um movimento forte nessa direção. E de fazer, com base nisso, um projeto de sociedade digno, um projeto de sociedade includente, um projeto de sociedade que termine com... que elimine a ideia de ódio, a ideia de raiva entre as pessoas. E construa a cooperação, mais do que o ódio. Acho que é isso. Vamos à próxima etapa, Mbai. Então, tem alguns comentários, algumas perguntas aqui dos nossos colaboradores, as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook. Roberta Teodúcio fala assim: não houve, não há olhar atento e compromisso para a educação básica. Igualdade e oportunidade, nosso sonho, escreveu Inês. Ana Maria Guez, vou ver uma pergunta da... Então, tem o All-Star Nadieska Ufner de Gasperi, que fez uma pergunta sobre a educação à distância. Professor, e hoje, com a educação à distância, exigindo acesso à internet, computador ou celular bom, disciplina de estudo e local adequado em sua casa para estudar, o senhor poderia colocar-nos sua posição? Sim, sim.
Olha, é o seguinte, primeiro, vamos usar o termo exato, não se trata de educação à distância, trata-se de ensino remoto. Educação à distância é algo que exigiria uma preparação bem maior. Por exemplo, ah, uma aula presencial, ela, mesmo que não seja uma aula tão boa, ela prende a atenção mais, porque todo mundo está face a face. Você tem um calor humano que está presente, tem colegas, tem professor. Uma aula à distância, ela causa uma certa desatenção. Mesmo, então, existe uma certa perda de qualidade nisso. O grande estudioso da comunicação, que foi Marshall McLuhan, dizia que há meios de comunicação quentes e meios de comunicação frios. O áudio, o visual é um meio de o visual é um meio de comunicação frio. A TV é um meio de comunicação frio. Ela pode prender a atenção das pessoas, mas você precisa muito mais para prender a atenção na TV do que, por exemplo, precisaria num balé ou num teatro ou numa coisa presencial. Então, a educação à distância, para ser boa, ela precisaria, ela precisa ter imagens, precisa ter uma variedade de coisas. Não é isso que estamos fazendo. Vocês estão me vendo na frente de algumas estantes. Enfim, sou professor, tenho livros. Fosse outra coisa, talvez fosse outro cenário. Mas vocês estão vendo. Não está vendo nada de muito sensacional nisso tudo. Se a gente estivesse fazendo um trabalho legal, como por exemplo o Café Filosófico da CPFL faz, vocês teriam interrupções, imagens, letreiros, uh, cores, tudo isso, que não estamos tendo. Então, a educação à distância exigiria uma preparação. O que está acontecendo é uma coisa emergencial, que é o ensino remoto, do qual a gente não pode esperar demais, então, porque é uma solução improvisada. Isso não há defeito nenhum em dizer que é improvisada, porque ninguém sabia que ia arrebentar uma pandemia. Eu dei uma palestra, alguém perguntou, o MEC tinha, no seu tempo, um projeto de emergência para essa situação? Eu falei, claro que não, claro que não. Eu imagino que o Exército Brasileiro tem um projeto de emergência para o caso de um colapso dos transportes, como, por exemplo, no caso da greve dos caminhoneiros 2 anos atrás. Eu imagino que tem um plano para impedir que o país pare. Mas quem podia imaginar que íamos ter uma pandemia desse tipo em pleno século XXI, parando quase o mundo todo? Não tínhamos. Então, feita essa ressalva de que não é ensino à distância, de que é uma coisa que é improvisada, e que então vamos tentar o melhor possível, poderia se tentar uma coisa melhor, sabe? E aí faltou liderança do MEC, do Ministério da Educação. O Ministério da Educação deveria, nessa altura, ter tomado a liderança disso. Deveria ter chamado secretários estaduais, que tem esse órgão com sede, que tem só 27 membros, que são 27 estados, incluindo o Distrito Federal, e poderiam ter feito uma bela coisa. Poderia ter dito, no caso dos professores que não se sentissem à vontade ou não conseguissem dar aula à distância, poderia ter disponibilizado bastante material existente online para as crianças verem, poderia ter utilizado o Fundo de Universalização de Serviços Telefônicos, que foi criado no ano 2000, e que arrecada 1% do que é pago nas contas de celular, que não é pouca coisa. Poderia ter usado isso para emergencialmente instalar banda larga nas favelas, nos bairros pobres, bem povoados. Poderia ter deixado gratuito para os alunos da escola pública o acesso à banda larga, ou a um preço, ou o governo pagaria como um gigantesco comprador para 40 milhões de alunos, pegaria um preço muito barato por isso tudo, se tivesse que pagar. Enfim, muitas iniciativas poderiam ter sido tomadas e não foram tomadas. Não foram tomadas por inépcia. Na verdade, acho que simplesmente nós estamos com um governo que não tem capacidade de gestão. É muito espantoso dizer isso, ainda mais quando vários desse governo se elegeram dizendo que iriam usar a gestão empresarial, que segundo eles seria melhor do que a pública. Mas não é. Eles não têm capacidade de gestão e deixaram dinheiro se perder, dinheiro que não foi utilizado. Então, ou recursos como esse que eu falei do Fundo de Universalização da Telefonia, poderia estar sendo usado nisso. Então, nada disso iria resolver todas as questões que você, Vlasta, levanta, porque acesso à internet, computador, celular. Acesso à internet você pode proporcionar à maior parte da população, emergencialmente, instalando isso que eu disse. Computador ou celular, bom,
Não sei. Espaço na casa também é difícil o governo proporcionar. Disciplina de estudo é complicado. Então, tudo isso são situações difíceis, que às vezes extrapolam o que o Estado pode fazer. E aí eu diria também, sabe, não dá para só culpar o poder. Isso é um hábito brasileiro muito forte, quer dizer, quando a gente culpa o poder. Não, as pessoas têm que assumir a responsabilidade. Quer dizer, tem que ficar claro que a educação é uma prioridade. Isso é um problema no Brasil. Muita gente na sociedade brasileira não acha que a educação é uma prioridade. Em campanha eleitoral, um instante. Em campanha eleitoral, a saúde dá um 7-1 na educação. As pessoas sentem que estão doentes, ou se imaginam doentes, às vezes sentem que estão doentes, e elas dão prioridade à saúde. Agora, a educação, muita gente acha inútil, muita gente não acha importante, muita gente não tem noção da importância da educação. E esse é um ponto delicado, só sabe da importância da educação a pessoa que já é educada. É difícil a pessoa não educada, quer dizer, estou exagerando um pouco, mas é difícil a pessoa que não é da importância da educação. Ou se quiser dizer de outra forma, a pessoa que quanto mais uma pessoa conhece, mais que é ignorante. Sabe que ignorante é uma conquista. Quer dizer, os grandes cientistas sabem da ignorância deles. Sabem quantas coisas falta descobrir. As pessoas que estão certas e que sabem tudo, são geralmente, elas sim, muito ignorantes. Um problema adicional que não é só do poder público, né? Quer dizer, há muitas falhas do poder público no Brasil, mas há, há, há uma há também uma responsabilidade que tem que ser vivida pela sociedade, por cada um. Quer dizer, os pais têm que saber o quanto é importante dar educação para os filhos. Nem todos os pais sabem, nem todos os pais tiram as consequências. Há pais que tiram isso, que sabem isso, mas há pais que não sabem. E esse é um trabalho difícil. Você explicar, convencer a pais que não tiveram eles próprios educação, convencer que o que a educação é capaz de trazer. Isso não é simples. Mais uma pergunta de Antônio Carlos Ferreira. O Antônio gostaria de saber como favorecer uma educação para que os negros tenham participação e igualdade na sociedade. Bom, você tem várias políticas de inclusão social. Na verdade, existe um sistema de cotas que é alvo de muita confusão, porque muita gente diz que o sistema de cotas beneficiaria o negro e prejudicaria o branco. Não é verdade. O sistema de cotas no Brasil para ingresso no ensino superior federal é um sistema de cotas que dá metade das vagas a quem fez o ensino médio inteiro na escola pública, qualquer que seja a cor da pele. Então, branco ou negro, ou indígena, que fez o ensino médio na escola pública, se capacita a procurar a entrar na política de cotas da federal. Agora, dentro dessa política de cotas de metade para o ensino público, você tem um subconjunto de negros e afrodescendentes e um subconjunto de indígenas e seus descendentes. Cada subconjunto desses é um percentual correspondente ao percentual ou de negros ou de indígenas naquele estado. Ou seja, no Amazonas, no Pará, o percentual de descendentes indígenas será mais elevado, na Bahia, o de descendentes negros será mais alto, no Rio Grande do Sul, os dois serão mais baixos. Então, isso é conforme o estado, esse percentual, que procura, então, fazer essa inclusão. Deixando muito claro, o descendente de negro ou de indígena que tenha feito o ensino médio numa escola particular, ele não se capacita para as cotas, porque se considera que ele já teve essa vantagem, essa prioridade, porque o ponto de partida é que o ensino público, ele, infelizmente, ainda é mais deficiente do que uma parte do ensino privado, tanto assim que, se você faz uma lista vertical das notas no Enem, você vai ver que, às vezes, há milhares de alunos da escola privada na frente dos primeiros da escola pública. Por isso, o sistema de cotas, cuja justificativa ética é essas pessoas que se beneficiam das cotas, a nota delas, mesmo que seja mais baixa, é fruto de um empenho, de uma garra,
de um dinamismo que outros não tiveram, porque outros tiveram vantagens de família, etc. Eu penso que o sistema de cotas é um sistema forte para a inclusão dos negros e dos indígenas. Agora, é claro que ele não basta. E eu creio que hoje a prioridade mesmo é a universalização da alfabetização, sabe? É garantir que a alfabetização seja boa, venha cedo, aquilo que eu falei antes, na idade certa. Primeiro isso, garantir uma alfabetização para todos. Aí eu creio que isso iguala muita gente. E a partir da alfabetização, um outro ponto que animem a ter leitura. Porque é muito preocupante. Há um dado que eu vi 2 anos atrás, uma pesquisa que indicava que dos professores brasileiros da rede pública, em todas as matérias incluídas, não estou falando só português ou só história, não, incluindo tudo, as ciências, etc., eles tinham, a média geral era ter lido menos de 2 livros no ano anterior. Quando você pensa que, enfim, que há professores que leem apenas um livro por ano, e há professores que não leem nenhum livro, é assustador. É claro, para eu dar uma aula de matemática, eu não preciso ler romances ou livros de história. Então, não estava incluindo livros didáticos. Mas é muito preocupante você pensar que a leitura não é uma paixão nacional. Você vai para a França, você vai para a Argentina, você vê nos cafés gente sentada lendo livro. No Brasil isso é raro. Então, eu acho que esses são alguns pontos que a gente tem que conquistar. A gente tem que conquistar a alfabetização e o prazer de ler. E o prazer de conhecer. Sabe, acho que esses pontos são universais, não é só para um grupo étnico, é para todos. E a gente tem que fazer para todos. E a gente tem condições de fazer para todos. Vai dar trabalho, muito trabalho, mas temos condições. E temos necessidade, porque sem isso o Brasil vai ficar assim, muito para trás, sabe? O Brasil fica para trás. Quer dizer, se você pensa que hoje eu volto os grandes órgãos liberais do mundo. O que é mais importante para o desenvolvimento econômico para The Economist? Educação boa. O que o governo brasileiro está fazendo? Não está priorizando a educação. O governo brasileiro pensa, vamos privatizar, vamos desregulamentar, vamos reduzir direitos trabalhistas. Isso não vai dar certo. Isso não vai melhorar a produtividade brasileira. Já passou a época em que o Brasil tinha êxito porque os salários eram baixos. Isso foi anos 60, 70, 80. Hoje não é mais isso. Hoje você precisa de gente inteligente, bem informada, bem educada, você precisa de educação. Professor, eu tenho uma pergunta. Tá. Por que o adiamento do Enem se fez tão necessário? Porque foi necessário adiar o Enem. E também gostaria de saber de que maneira as mudanças, né, que foram pelo governo atual no FIES, você falou da redução de oferta, e no PROUNI, que falou da suspensão, como essas alterações podem acentuar a desigualdade no país? Bom, eu creio que é a última pergunta, porque estamos chegando ao fim, né, Embar? Já são quase 8h30. Então, a primeira pergunta é sobre Você falou do FIES, mas antes do FIES falou o Enem. O Enem. O adiamento, Olha, o adiamento do Enem. é O isso, o adiamento adiamento de do Enem. Enem, a rigor, eu, no lugar do governo, eu não teria fechado as inscrições do Enem. Eu teria aberto as inscrições do Enem, sim, talvez nem tivesse aberto ainda. Eu esperaria a gente ter essa crise solucionada, sabe? Porque enquanto essa pandemia não soluciona, não tem a menor condição de você fixar a data para o Enem. Tem a menor condição. Nós não sabemos. Se a pandemia acabar em agosto, ou ficar administrável em agosto, então aí você pode fixar uma data. Mas você vai ter que ver, vai ter que levantar toda a questão de qual foi o impacto sobre a sociedade, da formação dos alunos, a capacitação dos alunos para tudo isso. Mas, primeiro de tudo, eu acho que é muito precário fixar a data do Enem. Segundo ponto, que é muito delicado, é o seguinte: a maior parte não sabe.
Mas o INEP, que prepara o Enem, ele faz isso num sistema absolutamente incrível. É incrível, tudo é incrível. Então, a distribuição das provas é um negócio maravilhoso, como é organizada. A garantia do sigilo é maravilhosa, e isso inclui uma coisa que é o seguinte: para aqueles que vão montar as provas, para eles entrarem nas salas do INEP em que eles vão montar isso, que não pode ser à distância, presencial a montagem a elaboração das provas, eles passam por um sistema que deixa aqueles scanners de entrada de banco parecerem brincadeira de criança. É uma coisa muito mais séria, quer dizer, se tiver um alfinete no bolso, ele vai ser detectado. É impossível você entrar lá com um pendrive ou com alguma coisa que te permita sair de alguma coisa, com algum dado de lá. Então, você vai ter que preparar as provas do Enem presencialmente, não dá para fazer à distância. Graças a Deus, nós estamos hoje com todo esse equipamento à distância, apesar das críticas que foram feitas, e legítimas, a dificuldade de acesso à internet, o fato que nós temos a internet, nós estamos podendo ter essa conversa, acompanhada por um número razoável de pessoas, né? Aulas estão podendo ser dadas, tudo isso daí não seria possível 10, 20 anos atrás. Mas na montagem do Enem não tem como fazer a distância, porque você quebraria o sigilo. Então, primeira coisa, não dá para fixar a data do Enem hoje. Quem fixar a data do Enem hoje está dizendo algo que é praticamente impossível, ou vai fazer um Enem mal feito, com riscos de quebra de sigilo, reutilizando material já utilizado, talvez, sei lá o quê. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que deveria ficar claro e talvez tranquilize algumas pessoas, tem gente dizendo que a dificuldade das aulas para o setor público vai prejudicar os alunos da escola pública, portanto, os mais pobres, no Enem. Bom, no Enem pode ser, mas não confunda o Enem e SISU. O Enem é um exame e dá uma nota. O SISU é o sistema de ingresso no ensino superior. Onde entram as cotas não é no Enem. O Enem não tem cota. Quando o ministro Weintraub disse que não tem, que não é alguma coisa tipo o Enem não tem inclusão social, é verdade, o Enem não é inclusão social. O Enem é uma nota e vai ter a nota e o aluno de escola mais rica vai ter uma média mais alta que o aluno de escola mais pobre. Só que isso não dá para ele ingresso na universidade na frente do aluno que veio da escola pública. Porque isso é outra coisa, o SISU. Então, tem o Enem, que seria, sei lá quando, digamos que se faça o Enem em dezembro, e o SISU, uma vez todas as notas apuradas, é quando a sua formação no ensino público ou no ensino privado vai contar para saber se você tem cota ou não. É quando o fato de ser negro ou de ser descendente indígena vai contar para saber se a pessoa tem cota ou não. É aí. Então, o SISU é onde entra a questão da, da ação afirmativa, que é o nome técnico do que a gente chama popularmente de cota. Ação afirmativa por quê? Porque estamos afirmando, tomando uma atitude positiva para reduzir a desigualdade. Então, o problema, então pode ser que, quer dizer, se a lei for aplicada, a lei que criou o SISU, tudo mais, se não houver uma medida provisória de última hora tentando burlar tudo isso, metade dos alunos que vão ingressar no ensino superior no ano que vem virão da escola pública. E dessa metade, o percentual de negros e indígenas será mantido conforme o Estado. Ah, o problema, na verdade, que eu vejo maior, não é nem esse. O problema é saber se vai haver vagas. Quer dizer, há universidades que estão dando aula e universidades que não estão dando aula. Se você tem um curso que tem que ser presencial, eu suponho que um curso de anatomia, por exemplo, tem que ser presencial. Então, se não der para ministrar as aulas a tempo, pode ser que no ano que vem não dê para ter primeiro ano. Pode ser que os alunos do primeiro ano desse ano façam o primeiro ano no ano que vem. Esse é um assunto muito delicado. Eu estou falando de faculdade, não estou falando de ensino médio. Há outras questões a discutir são, por exemplo, você vai reprovar, vai ter provas, vai aprovar, reprovar aluno, vai aprovar todo mundo. Se aprovar todo mundo, que antigamente se chamava passar por decreto, como que o conhecimento necessário vai ser dado? Você pode, eventualmente, aprovar todo mundo no fundamental, no ensino médio, mas no ensino superior você vai aprovar todo mundo? Porque foram prejudicados porque não tiveram aulas? Ou você vai procurar dar essas aulas no período de férias? Ou vai concentrar nos anos que faltam
para se formar, vai fazer uma formação mais intensa, o que será diferente se o aluno está no primeiro ano ou no último ano da faculdade. Quem está no último ano da faculdade, como vai ter o diploma? Então, essas questões são sérias e tinham que estar sendo discutidas. E a gente vê um silêncio ensurdecedor do MEC a respeito disso. Quer dizer, os reitores estão muito preocupados, porque eles não sabem o que fazer nisso tudo. Mas, na verdade, quero deixar claro uma coisa: não saber o que fazer não é uma falha. E que realmente a principal incógnita é até quando vai a, a, a pandemia. Se a pandemia for até demorar muito tempo, ah, qualquer planejamento nosso fica inútil. Quer dizer, nós teríamos que ter muito claro, e acho que essa seria uma coisa de modéstia importante nossa, que essa é uma situação que a gente não tem controle sobre as variáveis, sobre a principal variável sendo esta, quando termina esse inferno. E, em função disso, nós temos que o tempo todo planejar com o que fazer em função disso, não é a gente ficar parado esperando. Mas nós temos que planejar, mas sabendo que essa principal variável pode trazer diferenças muito grandes. Se eu posso fazer uma recomendação, recomendação intensa minha seria: não vamos deixar mexer no SISU. Não vamos deixar que surja uma medida provisória na calada da noite, tipo dia de Natal, como aconteceu no ano passado, mudando a escolha de reitor. Não vamos deixar a medida provisória na última hora surgir, acabando com o SISU, sabe? Porque o SISU é o que garante o acesso à universidade dos mais pobres. É o que garante o futuro das camadas mais pobres no Brasil. Ele é fundamental. Então nós temos que garantir isso. E temos garantido, sobretudo, agora que o presidente do Senado devolveu uma medida provisória. É a terceira ou quarta vez em mais de 30 anos que o Congresso devolve uma medida provisória dizendo ilegítima, não cabe. Então, se isso acontecer, nós temos que estar preparados. Nós temos que preparar para evitar qualquer golpe no SISU. E eu insisto, Enem é uma coisa onde o destino das pessoas vai se jogar no SISU. É nele mesmo. Então, eu queria agradecer ao Ambai, padres, todos os ouvintes, queria agradecer esse convite, dizer que fiquei contente de ter contato com o ambiente claretiano, com ver todas essas perguntas, esse interesse das pessoas. É tão bom quando a gente fala de educação, uma coisa que me deixava muito feliz, tanto no MEC quanto depois do MEC, é o seguinte: você entra num debate político, tem um monte de comentário grosseiro, ofensivo, gente, um horror às vezes. Você está falando de educação, é tudo para frente. As pessoas querem realmente que isso prospere. Isso é fabuloso, gente. Com todo o lado ruim que a gente falou, essa situação penosa atual, vamos agarrar esse otimismo, vamos agarrar essa disposição das pessoas a apostar na educação. Eu acho que as pessoas que estão aqui, as pessoas que formularam perguntas, a Roberta, a Vlantha, todos que colocaram questões, e os outros que não colocaram pergunta, alguns que estão aplaudindo. Assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Educação realmente causa entusiasmo, sabe? E nós temos que jogar esse jogo. E nós temos que ganhar esse jogo. Que é o jogo do futuro. É o jogo do futuro nosso e do Brasil. E não só, é o jogo do futuro do mundo, na verdade. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês todos. Muito obrigado.